Olá pessoal, continuando então a nossa série sobre vida e obra do James Joyce. Hoje é dia de Dublinenses. Essa é uma edição da Pinguim e Companhia das Letras. A tradução do Caetano Galindo, não é? Tradução, notas, cronologia, enfim. Tá aqui, essa é uma das edições, né, de Dublinenses aqui no Brasil. Tem outras traduções também. Bom, o Dublinenses ele é o segundo livro de James Joyce, publicado em 1914. Por essa época, Joyce e a família foram obrigados a saírem da Itália, né, pois ela acabava de entrar na Primeira Guerra Mundial. E eles se mudam para Zurique, na Suíça, né, e ficam lá até 1919. Bom, muitos aconselham a iniciação à obra joyciana, né, a começar a leitura das obras de Joyce através do livro Dublinenses, né, descartando inclusive o primeiro livro, Música de Câmara, né, o Chamber Music, que eu fiz um vídeo, o último vídeo, aliás, não apenas por ser um livro de poemas, mas por ser considerado uma obra menor, né? O que é uma grande bobagem, né? Não importando se quem disse essa bobagem foi youtuber, ou crítico literário, ou até os joycianos, né? Eu acredito que, principalmente no caso do James Joyce, em que vida e obra estão muito entrelaçados, é ideal, pelo menos interessante, que se leia a obra por completa se quiser de fato conhecer a obra como um todo, na obra joyciana. Vamos lá. Essa indicação de começar a ler Joyce pelos dublinenses, né, é porque além de ser uma obra considerada mais fácil, né, ela é construída com histórias curtas e não tem os experimentalismos, né, e os enigmas que tem em Ulisses e Finnegan's Wake. No entanto, não se deixe enganar, né, porque Dublinenses, apesar de uma estrutura formal considerada naturalista, né, ela é muito profunda em sua psicologia. São 15 contos sobre personagens de Dublin, ou Dublin, né, pessoas reais, né, pessoas próximas ao James Joyce, além do próprio James Joyce, familiares, amigos de familiares e personalidades conhecidas, né, da cidade de Dublin daquela época. Enfim, então tudo isso além dos endereços, dos lugares em que o Joyce ele é muito detalhista e muito fiel nesse sentido, né? Ele não faz questão de mudar assim, endereço, enfim, ele usa desses elementos que existiam na época, né, e que pessoas conhecidas, os lugares, enfim, tudo ali é tido como referência, tanto que ele mesmo chegou a dizer que se acontecesse de Dublin desaparecer do planeta, poderia se reconstruir Dublin através da sua obra. Tá? Bom, como eu já comentei isso no vídeo anterior, Dublinenses ele teve um atraso, né, nos anos de sua publicação, justamente por causa dessa questão da identificação dos personagens, né? O próprio Joyce ele se considerava com pouca imaginação, por isso que ele não criava personagens, né, fictícios. Ele usava o que ele tinha ali em mãos, né? E essa questão da imaginação eu quero ainda tratar em um outro vídeo. Eu ainda estou refletindo muito sobre essa questão da imaginação do Joyce. Eu não sei se é tudo isso o que dizem, tá?
Bom, em todo caso, esse seria um motivo para ele não criar os personagens fictícios. Porém, o próprio Joyce, ele chegou a dizer que a sua imaginação era compensada pela sua grande memória. Bom, sobre então os dublinenses, né, são essas histórias que fazem parte do livro, elas são assim irretocáveis, né? É uma das obras mais bem feitas, né, em língua inglesa, né, pelo menos do século XX, além de ser uma das mais conhecidas, né? Ela foi escrita na juventude do James Joyce, no início dos anos, né, tinha acho que 22 anos, entre 22 a 25 anos, por volta disso, né? Então ele é assim, muito jovem ainda. E eles foram escritos, a maioria desses contos foram escritos entre 1904 e 1906. Com exceção do conto Os Mortos, que foi escrito em 1907. Então foram em torno aí de 10 anos de luta para se publicar essa obra, né, passando pelas mãos de datilógrafos, tipógrafos e editores. O livro foi rechaçado, foi proibido, foi queimado, né, além de ser responsável por uma gama de inimizades também nesse tempo todo. E o Joyce ele se tornou uma persona não grata em Dublin, né, e viria a ser em toda a Irlanda depois de Ulisses. Bom, a personagem principal, não apenas do livro Dublinenses, mas das demais obras do Joyce, é a própria cidade de Dublin, né? Uma personagem onipresente e, até certa medida, onisciente. Bom, cada conto é como uma pedra preciosa, tá? Lapidada com inteligência e talento nato, né? Do próprio Joyce. E cada face dessa joia há o brilho do humor, da crítica, da tragédia pessoal. Então há várias facetas, né, em cada um desses contos. Eu já li estudos acadêmicos e ouvi estudiosos da obra considerar que Dublinenses retrata a paralisia, né? A falta de movimento de agir e de se expressar dos irlandeses. Então, costuma-se dizer que paralisia seria um termo-chave para entender Dublinense e, de modo geral, a obra de Joyce, né? No entanto, eu considero que a palavra ideal, a palavra-chave para Dublinenses e as outras obras do próprio Joyce é impotência. Impotência é a palavra-chave, tá? Pelo menos para se ter um entendimento mais profundo da obra, tá? Porque na impotência o movimento existe, mas nunca é o suficiente. A força, o desejo, a paixão existem, porém a força é fraca, o desejo é lânguido e a paixão é mórbida ou melancólica, tá? No sentido patológico, tá? Seja pela suposta relação incestuosa de HCE em Finnegan's Wake, por exemplo, ou pela sublimação do sexo pela prática da masturbação, sugerida já no primeiro poema de música de câmara. E que reaparece, essa impotência reaparece em Ulisses, né? Ou também pelo relacionamento por correspondência, né, entre Leopold Bloom, uma amiga, né, seria uma suposta amante, mas por correspondência,
Então, esse seria um exemplo de Ulisses, né? Então eu reafirmo aqui que paralisia não é o termo ideal para definir dublinenses ou o sentimento de Joyce em relação aos irlandeses, né, à própria Irlanda. Claro que a ideia de usar a palavra paralisia pode ter vindo aí do primeiro conto de dublinenses, né, chamado As Irmãs, Sisters, e na Irlanda esse termo, a palavra sisters, ela pode ser usada tanto para enfermeiras quanto para freiras, né? Então se usa a palavra sisters. Então neste conto nós temos a história do funeral do padre James Flynn, que morreu por causa da sífilis. E a palavra paralisia no texto é usada como eufemismo, né? Pode ser interpretada como a fase final da doença, ou seja, paralisia seria um termo usado para representar a sífilis no seu estágio final. Mesmo Joyce tendo usado esse termo paralisia em algum momento, ainda assim eu considero essa palavra, esse termo muito superficial para abranger a profundidade da obra joyciana, ainda que se refira só ao livro Dublinenses. Tá? Então, novamente, eu reafirmo que o termo mais adequado é impotência, inclusive relacionado ao sexo. Seja pela representação da morte do padre James Flynn, por causa da sífilis, né? No conto As Irmãs. Aliás, estudos apontam que vários dos problemas oftalmológicos que o James Joyce contraiu, né, durante a vida e que o levou à cegueira quase total é por causa da sífilis que ele teria contraído na sua juventude. Lembrando que antes de conhecer a Nora Barnacle, né, que foi a sua companheira, Joyce só tinha relacionamentos com prostitutas. Ele não tinha um relacionamento sério, estável. Ele não teve outra namorada, né? Então foi a Nora Barnacle e foi a única, né, mulher que ele teve, né, companheira, né, o único relacionamento, por assim dizer. Nós podemos citar também a impotência de Gabriel diante da revelação de sua esposa no conto Os Mortos, né? O conto aí que encerra Dublinenses, ou mesmo pela impotência do Leopold Bloom diante do encontro marcado pela sua esposa Molly e seu amante na cama dele, do próprio Bloom. Tá? Então poderemos colocar como exemplo também esse conflito que o Bloom ele vivencia durante o dia 16 de junho, né? Entre não voltar para casa sabendo que a esposa estava para receber o seu amante. Né? Bom, a impotência dos personagens é essa mesma impotência de afirmação da vida. Só que isso aí também tem uma outra questão que eu vou falar no Ulisses, né? Porque o Ulisses, ou podemos colocar a obra toda do Joyce, é uma afirmação à vida. Só que essa afirmação vem justamente dessa impotência desses personagens em não conseguirem se reafirmarem na vida, não conseguirem mudar a vida, se libertarem daquela passividade, daquela domesticidade, em partes causada por anos de colonização inglesa. Tá? Eu creio que essa opressão colonial domesticou a selvagem altivez dos celtas, né, que é o povo ancestral, né, do irlandês. Né? E Joyce, percebendo essa impotência do seu povo, do seu meio, ele foi obrigado a pagar um preço muito alto para fugir daquele ambiente e não se contaminar.
A igreja também contribuiu para essa domesticidade do espírito celta, né? E a prova disso foi quando a própria Igreja Católica se voltou contra o Charles Parnell, o líder o líder que libertaria a Irlanda do jugo inglês e protestante, né? Fazendo com que o Parnell perdesse todo o apoio necessário para realizar essa independência da Irlanda, né? Só isso justifica a revolta do James Joyce, também herdada de seu pai, que era apoiador fiel do Parnell. Bom, a impotência ela impera entre os vivos e os mortos, né? Na infância já se entende que para viver grandes aventuras é necessário sair de casa. Mas a impotência impede qualquer tentativa da juventude de ir além da ilha de suas vidas. Então, as vidas de cada irlandês vai se resumir na própria ilha, que é o país, mas também nessa ilha interna, nessa paisagem interna, que seria a ilha de suas vidas, né? Que seria separada do continente europeu, cercada por águas, e eles ficariam ali, como se fosse naquele mundinho, né? E então a impotência impede, inclusive, que os amores se realizem. E quando o amor se realiza, ele já nasce morto, né? Que é um grande exemplo aí, é o conto Os Mortos. Mas há outros exemplos também. Mas, continuando aqui, quando nós falamos de James Joyce, nós estamos falando de vida e obra que se misturam e se intercalam, né? Se correspondem e se reinventam. Então, de certa forma, podemos dizer que todos os livros do James Joyce formam um único livro. Personagens de Dublinense aparecem em Ulisses, assim como personagens do Retrato do Artista Quando Jovem. Então são personagens que saltam de um livro para o outro, não é? E da mesma forma que no livro O Retrato do Artista Quando Jovem existe um amadurecimento do protagonista, né? Tanto que esse livro ele é considerado como um romance de formação, né? Em Dublinenses temos a seguinte divisão: os primeiros contos são representados pela infância, depois temos os contos representados pela juventude e depois pela fase adulta, idosa, e então fica aí essa divisão meio que cronológica, né, de amadurecimento do livro também, né? Em algumas histórias, apesar de aparentemente serem singelas, né, elas apresentam os sentimentos brutais dos seus personagens. Por exemplo, o conto Evelyn, né, que é um dos meus contos preferidos, e esse conto parece nos fazer acreditar que a própria impotência ela é brutal quando revelada, tá? Eu vou ler aqui um pequeno trecho de Evelyn, né? É a cena em que ela está agarrada a um corrimão enquanto o seu namorado, né, estava para subir a bordo do navio e ele estaria chamando ela para o acompanhá-lo, né? Um navio em direção à América do Sul, né, à Argentina. Então ele chama ela e ela está ali agarrada a esse corrimão. E o trecho é o seguinte, abre aspas: gritaram para ele ir de uma vez, mas ele ainda a chamava. Ela fixou nele o seu rosto alvo, passiva, como um animal desamparado.
Os olhos dela não lhe davam nenhum sinal de amor a Deus ou reconhecimento. Fecha aspas. Então, só nesse pequeno trecho dá para a gente perceber essa impotência dela em decidir se deveria ir com ele, abandonando a família, abandonando a cidade de Dublin, o seu país, para ir para um outro mundo, para uma outra vida, reiniciar uma vida do zero. Ou se ela deveria continuar ali na Irlanda, com a sua família, vivendo a sua vidinha, sem grandes aventuras, né? Sem grandes mudanças, né? Mas, além dessa impotência, dessa dúvida, desse conflito, dá para se ver também ela mesma não sabendo como expressar através dos seus olhos. Não dava para saber se tinha amor ali pelo rapaz, ou se era um olhar de adeus ou de reconhecimento. Então, tem esse lado também, né? Então é um trecho assim que dá para a gente tirar muita coisa daí. Mas eu vou seguir adiante. E por falar em chaves, né, de entendimento, uma das chaves para entender a obra joyciana, então nós falamos da impotência, agora vamos falar da epifania, né? Então trata-se de uma experiência individual. A epifania é uma experiência individual que nos coloca em estado de comunhão com o sagrado, tá? Isso dentro aí da tradição cristã. Ou dito de outra forma, é um estado de compreensão metafísica, ou seja, do entendimento, da compreensão ou conhecimento da essência de algo. A epifania, ela é diferente do insight, né? O insight é uma clareza mental súbita, um pensamento que traz uma iluminação, uma solução para um problema. Porém, o insight ele acontece apenas dentro da esfera mental. A epifania, além de dar uma compreensão, um entendimento ou ainda uma revelação do sagrado, ou revelar o sagrado nas pequenas coisas da vida, no banal, no cotidiano, a epifania, nos coloca em um estado de êxtase, né? Como se naquele breve momento compreendêssemos tudo. Então é a percepção de nossa conexão com toda a criação, com todo o universo. Por isso há essa relação da epifania com o sentimento religioso, né? O sentimento voltado mais para o espiritual, para o místico, né? Eu acredito que é a palavra até mais adequada, místico, do que religioso, propriamente dito. Tá? Bom, isso já fica claro em Dublinenses, né? Em cada conto existe uma epifania, né, uma revelação de algo maior sob o véu do cotidiano, do banal. Os leitores mais atentos poderão se deparar com epifanias em vários momentos em Ulisses também. Disso nós vamos voltar a falar quando chegarmos no Ulisses. E eu creio que em Finnegan's Wake vai ainda além. O Finnegan ele está mais para uma obra oracular, né, que toda vez que você olha te revela alguma coisa. Tá? Então, o James Joyce ele buscou pela epifania por toda a sua vida, né? No caso de James Joyce, a epifania sempre é revelada através dos conflitos internos e externos, né? Na vida e na própria obra, a começar pelo conflito com a sua própria origem, né? O país, o povo, a família e a religião, né? A romancista irlandesa Edna O'Brien faz o seguinte comentário, abre aspas: de todos os escritores irlandeses, Joyce é aquele que tem a relação mais violenta com o seu país de origem, mas também a mais espiritual.
Seu destino era reinventar a cidade onde ele fora marginalizado, gozado e riscado dos círculos literários. Fecha aspas. Então aí toda essa questão dos conflitos de Joyce, né? E através desses conflitos é que ele alcançava essas epifanias. E vamos lembrar aqui, os conflitos, né, as paisagens internas de Joyce se confundiam com as paisagens externas da cidade de Dublin e da sua própria vida, né, que foi uma vida extremamente dura, difícil, miserável. Né? Ele chegou a passar fome, ele não tinha momentos, né, vários momentos da vida, ele não tinha dinheiro para comer. Porém, tais conflitos, tais paisagens se camuflam, às vezes se escondem de propósito nas banalidades do cotidiano e da própria existência. Bom, o conto mais famoso dos dublinenses, né, é o queridinho dos leitores e críticos, e não sem razão, afinal, tem o seu lugar aí entre os mais perfeitos contos da literatura ocidental. E como já disse, é o último da coletânea, né? Ele encerra o livro, né, Dublinenses. Esse conto, Os Mortos, ele é o mais extenso do livro também, inclusive teve edições individuais. Eu tenho aqui comigo um exemplar, Pinguim também, Companhia das Letras, Os Mortos. Claro que não tem apenas ele aqui, né? Na verdade, tem dois poemas aqui dublinenses, que são Os Mortos e Arábia, ou Arábias, né? A tradução, e também tem um monólogo da Molly Bloom de Ulisses. Então é uma edição bem interessante, dando destaque aí aos mortos, né? Ao conto Os Mortos. Bom, a história, ela acontece na Noite de Reis, que é uma data comemorativa, né, da Igreja Católica. Se eu não me engano, teve origem em Portugal. E a data de Reis, ela é quando desmonta a árvore de Natal, né? E ela está relacionada aos 3 reis magos que foram guiados pela estrela de Belém até o menino Jesus. Então, essa cena aí também chamada de Epifania, né? No momento em que eles foram guiados por uma estrela até a manjedoura, né? Se eu não estou enganado também, o dia de Reis é comemorado no dia 6 de janeiro. Tá? Então lá na Irlanda se estica, né? Tem as comemorações de Natal até então a Noite de Reis. Bom, o clima festivo, né, dentro da história, né, dos mortos, o clima festivo de fim de ano e início de ano acaba se contrastando com o clima frio e sombrio que envolvia a cidade de Dublin. Né? Vale lembrar o conceito celta de paisagem interna. Né? A paisagem da cidade é a mesma paisagem interna de pelo menos 3 personagens da história. Paisagens internas e externas se confundem em uma única paisagem, entre vivos e mortos. Os Mortos, The Dead, foi adaptado para o cinema, traduzido para nós aqui com o nome de Os Vivos e os Mortos, né? Pelo diretor John Huston, que é americano, mas de descendência irlandesa. Na época ele estava muito doente, inclusive ele filmou todo o longa com a ajuda de aparelhos e acabou morrendo com 81 anos de vida, uma semana antes da primeira exibição do filme no Festival de Veneza em 1987. Eu tenho ele aqui comigo. Eu acredito que dá para achar no YouTube, tá? Aqui Os Vivos e os Mortos é um filme aí, uma adaptação muito legal, muito bom. E eu acredito que o Hudson, o diretor, né,
ele conseguiu captar bem essa questão da epifania do conto, né? E ele conseguiu aí uma proeza com esse filme aqui. Até porque, quando se trata de James Joyce, como James Joyce retira as epifanias do cotidiano, do banal, é complicado se produzir um filme, né, um longa, em que não aparentemente não acontece nada e que você tem que entrar numa sintonia, né, com o filme para você perceber essas epifanias também, para você ter essas epifanias. Bom, os principais intérpretes desse filme, né, falando do casal, é a Anjelica Huston, que, se eu não me engano, é filha do John Huston, do diretor, que faz o papel aí da Greta Conroy, né, a personagem principal aí do conto Os Mortos. E o Donald McCann no papel do Gabriel Conroy, né? Bom, finalizando, a última cena do conto Os Mortos é um reflexo ou uma versão da última cena de Ulisses. Dito de outra forma, a última cena de Ulisses, do famoso monólogo de Molly, é uma extensão da última cena de Os Mortos. Nos dois casos, a cena do casal diante da cidade de Dublin, diante do mundo e da própria existência. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes com relação aos contos, tá? Não vou explicar assim os contos, nada, né? Eu quis falar sobre o livro de um panorama mais geral, contar algumas curiosidades, colocar as minhas impressões, mas eu não quero correr o risco de dar spoiler, né? Tem pessoas que não gostam, mesmo eu acreditando que, pelo menos no caso do James Joyce, mesmo com um suposto spoiler, o que vale é a experiência da leitura e nem tanto o seu final. Mas eu não vou correr esse risco, não vou deixar spoiler para ninguém, mas eu quero indicar assim muito esse livro para quem não leu, para quem não conhece James Joyce, para quem está pensando em ler Ulisses, leia primeiro. Então, se não quer ler o Música de Câmara, que eu já indico, pode começar pelo Dublinenses, tá? Sem problema algum. Tá? Então eu indico, uma das grandes obras do século XX em língua inglesa, né? Então é um grande tesouro aí da literatura universal. Bom, eu agradeço a vocês mais uma vez, peço que comentem aí, né? Se gostou, deixa o like, se não gostou, dislike, enfim, aquela história toda. Mas comentem também, deixando opinião, crítica, enfim, para que haja mais relevância no canal e para que esse vídeo alcance mais pessoas que de repente estão procurando algum conteúdo sobre Ulisses, sobre Dublinense, sobre James Joyce, enfim. Então a gente acaba facilitando aí para essas pessoas que querem buscar esse conteúdo. Pessoal, mais uma vez obrigado e vamos até o próximo vídeo, que será sobre o retrato do artista quando jovem. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.